Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CBT Podcast, esse nosso espaço de bate-papo com entrevistados muito especiais. E neste nosso retorno aos episódios, aproveitando o clima olímpico, nós vamos falar sobre ginástica artística. Aqui comigo no estúdio, uma especialista, professora Karina Carvalho, que consegue criar essas performances maravilhosas. Muito obrigada, Karina. Que bom ter você aqui nesse momento especial. Como é que esse mundo da ginástica, assim, desse outro lado, né? Porque a gente, nesses últimos dias, tem ouvido as meninas falando das dificuldades, do que elas têm que enfrentar, do que elas passam para chegar no topo da carreira, ou pelo menos tentar chegar no máximo da carreira, né? E desse outro lado, o lado da professora, como é que funciona? Bom, pra gente não é muito diferente não, porque a gente passa ali, a gente sofre junto com elas, né? A gente faz de tudo desde que elas são pequenininhas para poder desenvolvê-las. E a ginástica é uma modalidade que está crescendo no nosso país, né? Há alguns anos atrás, a ginástica era pouquíssimo conhecida, você não encontrava ginástica em nenhum lugar, a não ser que fossem grandes clubes ou clubes de prefeitura, você não tinha academias particulares. Vamos falar que ginástica é como se você estivesse construindo uma casa. Você não começa a construir a casa pelo teto, pelo telhado, né? Você começa pelas paredes. Então, você vai construindo tijolinho por tijolinho até você chegar no telhado. Então, não adianta chegar na ginástica assim, eu já quero aprender o mortal igualzinho da Rebeca Andrade. Impossível. Gente, Rebeca Andrade também, né? Vai ser difícil chegar até lá. É necessário uma base sólida para começar esse processo todo da ginástica, seria isso? Isso. Quando a criança entra lá pequenininha, a gente vai trabalhar diversas habilidades com ela. Equilíbrio, agilidade, velocidade, força, flexibilidade. A gente faz um trabalho geral de coordenação motora. Depois que a ginástica vai se refinando, que os movimentos vão tomando forma e vão ficando cada vez mais difíceis. Mas não tem como você pular essa etapa. E tem um prazo assim, Karina? Por exemplo, em média, os meninos começam a ter aquela emoção da ginástica, de se sentir um atleta olímpico, de ginástica olímpica, daí a 2 anos, daí a 3 anos. Tem esse prazo ou não? Cada um vai ter um ritmo pessoal? Depende de qual programa aquela criança está participando. Ah, porque tem isso? Isso. Ela pode estar num programa de iniciação, que ela faz ginástica porque ela gosta, pelos benefícios do esporte, pelo bem-estar, pela saúde que a prática esportiva proporciona, ou se ela está ali num programa de performance, que ela está fazendo ginástica de verdade para se profissionalizar, né? Para participar de campeonatos brasileiros, que são competições a nível Brasil. Então, são 2 programas totalmente diferentes. A ginástica ela é acessível para qualquer criança, de qualquer idade, de qualquer tamanho, a qualquer tempo. Qualquer um pode praticar ginástica na modalidade de iniciação, né? Agora, quando a gente está falando de alto rendimento, aí sim que você tem essa exigência, essa necessidade de se começar mais cedo, de se ter altas cargas de treinamento, de se ter um biotipo específico que favoreça também a prática esportiva, né? Que é igual o pessoal costuma falar assim, a ginástica deixa pequeno. Isso, vamos falar um pouquinho de cada item desse que você comentou. Primeiro, então, a estatura. O que é fundamental? Tem realmente, é mito, é verdade? Porque o que a gente vê são meninas menores. Isso. Ou os rapazes também menores. É uma lenda. Porque o que acontece? Sério? É uma seleção natural do esporte que acontece. A ginástica é um esporte que demanda muita força, muito equilíbrio. Então, quando você está falando de um corpo pequeno, de uma criança baixa, certo? O centro de gravidade dessa criança, ele está mais próximo do chão. É mais fácil para uma criança pequena, com pernas curtinhas, com braços curtinhos, se abraçar, fazer uma bolinha e girar no ar. Consegue imaginar isso? Do que uma criança, uma pessoa alta, com uma perna comprida, com braços compridos, ela tem que fazer mais força para abraçar o corpo para poder girar. Claro. Então, acaba que a ginástica ela fica mais fácil para quem é menor. Mas isso não exclui as crianças altas, ou as pessoas, adolescentes altos, de fazerem ginástica. Entende? Só que quando você está falando de altíssima performance, aí a estatura faz a diferença. Por isso que quando a gente vê nas Olimpíadas, a gente vê uma maioria dos atletas
baixinhos. Porque no final das contas foram eles que perduraram mais tempo. Foram eles que conseguiram avançar mais na dificuldade dos elementos. Porque quanto mais difícil vai ficando, mais a estatura vai favorecendo. A baixa estatura vai favorecendo. Entende? Quanto mais difícil fica os movimentos, vai ficando mais complicado também para quem é mais alto. Entende? Então, acaba que a vida útil de uma ginasta mais alta, ela fica menor. Entendi. E aquelas que são mais baixinhas conseguem ficar por mais tempo praticando a modalidade. Mas aí, então, tira a dúvida que todo mundo, que eu acho que muita gente, pelo menos muita gente pensa, não é a ginástica que vai deixar a pessoa... Não deixa pequeno. Eu não cresci porque eu faço ginástica artística. Não é isso. Isso não existe. Não existe. Não, inclusive, lá dentro do nosso programa de performance, o primeiro quesito que a gente olha é a estatura da criança. Depois, você olha para a mãe e para o pai. Se a mãe e o pai forem altos, você já fala assim, ela vai ser alta. Ela vai crescer. Ela vai ser alta. A altura é genético, né? Você tem fatores ambientais que interferem na altura, mas ela é determinação genética. Então, se os pais forem altos, a gente já sabe que aquela menina vai crescer. Se os pais são pequenininhos, ela vai ser pequenininha. Aí, o que a gente faz? Já convida para alto rendimento. Mas eu também já falo para os pais, eu falo, olha, não aceito depois vir falar para mim que foi a ginástica que deixou pequena. Você vê a mãe com 1,50 m, o pai com 1,55 m, aí vem dizer que a ginástica deixou pequeno? Não, uma coisa é óbvio que a família vai ser de pessoas com estatura menor. Isso. Então, eu costumo até brincar com eles nesse sentido, sabe? Não vai ser a ginástica. Ela é pequena. Você está colocando ela num esporte em que ela vai ser favorecida pela baixa estatura, né? Se você for colocar uma criança pequena, filha de pais de 1,5 m, ela não vai se destacar no basquete, no vôlei, né? Lá ela vai ser devorada. Claro. Porque a modalidade precisa da altura. Então, é a gente trabalhar com o biotipo da criança. Essa daqui tem um biotipo bom para esse daqui, vamos para esse. Essa daqui tem um biotipo mais assertivo para o basquete, para o vôlei, vamos direcionar para ali, né? Então, isso falando uma assim, seleção, então, desse esporte. Seleção né? natural do esporte de alta performance. Eu gosto de deixar bem claro, porque senão as pessoas falam assim, eu sou alta, eu não posso fazer ginástica. Não, pode. Todo mundo pode fazer ginástica, a qualquer idade, a qualquer tempo. Mas cada um dentro dos seus objetivos. Entendi. O que ela está querendo dizer é assim, para você ser uma profissional, aí você vai ter que seguir aquela linha de estatura mais baixa, de ser menorzinha. Né, não exclui, tá, Cláudia? Hoje a gente tem até atletas assim, mais altas, eu posso falar, 1,68 m, 1,69 m, não tem muito mais alta do que isso fazendo ginástica. Mas a gente tem meninas nesse padrão que estão a nível olímpico, né? E antigamente você via muito pouco, você não via nem essa altura, você via só meninas mais baixinhas mesmo. Porque a ginástica também evoluiu, as técnicas evoluíram, a aparelhagem evoluiu. Alguns anos atrás eles aumentaram as alturas das barras, das paralelas assimétricas, justamente para poder favorecer essas ginastas também. Porque qual que era o problema? Como tem uma altura determinada, então elas chegavam no momento que às vezes o pé batia no colchão. Inclusive nessa Olimpíada teve uma ginasta, eu não me lembro se era chinesa, que despontou exatamente por isso, né? Porque ela raspou o pé no chão. No chão, naquele tatame, naquele tablado. No colchão. Se ela encostar no colchão, ela é despontuada. Então, para a ginasta alta, chegava um momento que tinha esse empecilho. Então, eles aumentaram um pouquinho as barras para poder facilitar as meninas mais altas. Então, assim, ginástica é acessível para todo mundo, tem que começar, né, gente? É um caminho árduo. Para você chegar numa seleção brasileira, você chegar no nível olímpico, são muitos anos de treino, é um longo percurso. Pois é, destrincha mais um pouquinho esse percurso, que eu acho que, assim, tem muita gente interessada. Porque é legal isso, a gente tá aproveitando esse momento, porque é um momento especial para você divulgar esse tipo de esporte, né? Nada melhor do que no momento do brilho, de toda essa expectativa em volta, das pessoas assistindo, para a gente exatamente divulgar ainda mais um esporte como esse. E como é que é esse caminho, então? Difícil, né? É difícil. É difícil porque, assim, não se tem muito apoio. Apesar da modalidade ter crescido, hoje ela já tá, assim, é a menina dos olhos ali do COB. Porque se você for parar para pensar, a ginástica é um esporte que traz muitas medalhas. Só a Rebeca Andrade conquistou 4 medalhas. Loucura, né? Só ela. E é uma única atleta. Né? Quando você vai comparar com esportes como o basquete, que é um time inteiro, vôlei, próprio futebol, né? São muitos atletas para trazerem uma medalha. Então, a ginástica, ela é um esporte, assim,
potencial e que os países ali de primeiro mundo, principalmente, eles investem bastante porque eles sabem do retorno que traz, né? Mas ainda é pouco investimento no Brasil. Na base é pouco. É É pouco. Para as meninas que já estão lá na seleção, já melhorou muito, assim. Elas hoje têm um ginásio adequado, elas têm toda uma equipe multidisciplinar. O Brasil está muito bem estruturado para fazer esse trabalho ali a nível olímpico. Mas melhorou muito. Melhorou muito. Mas a Muito base bom, né? sofre Uma boa muito, Cláudia. A base sofre demais. Eu que trabalho com a categoria de base, né? Eu trabalho ali formando ginastas a partir dos seus 9 anos, 9, 10, 11, 12. São meninas que estão no início da carreira. É difícil demais. A gente sofre bastante, porque não tem apoio. Então, tudo depende do patrocínio, né? Então, os pais sofrem bastante. As competições são caras. Agora mesmo, no segundo semestre, a gente está indo para 2 grandes competições, as 2 maiores do país. Que são? O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que estão presentes os maiores Que clubes do Brasil. Esse é o principal. Esse é dessa competição que vão sair das ginastas que vão integrar a Seleção Brasileira de Ginástica. Olha. E o Torneio Nacional, que é uma outra competição também a nível Brasil, de um nível um pouquinho mais baixo, mas também é uma competição super disputada. Que já começa a despontar para o outro campeonato. Exatamente. Quem se destaca ali no torneio nacional acaba indo para o campeonato brasileiro. Exatamente. Então seria nesse nacional e brasileiro. Isso, seria assim, exatamente. Vem as competições regionais, a gente pode falar aqui no caso de Brasília, as distritais, né, os campeonatos brasilienses, que são dos clubes de Brasília. Depois a gente vai para o torneio nacional e depois o Campeonato Brasileiro. E assim acontece também nos outros estados. Exatamente. No caso, cada estado vai ter o seu torneio estadual, aquela seleção estadual, que vai para o nacional e que depois vai para o brasileiro. Isso, então, exatamente. Seria essa escadinha assim, nesse sentido. Exatamente. E para quem não tem, óbvio que a gente está falando aqui que a maioria das pessoas hoje em dia sabe como começar, as crianças já sabem pesquisar e tudo, mas o ideal é procurar exatamente uma escola ou um treinamento de uma prefeitura, no caso aqui de Brasília, do Distrito Federal, seria isso. O início tem que ser assim, né? Numa escola, como se você fosse começar qualquer outro tipo de esporte, vôlei, basquete, enfim. Você tem que procurar uma academia de ginástica, né? E começar ali na escolinha. E ali, se aquela academia tiver esse programa de performance, rapidamente eles vão identificar. Porque quando a criança é talentosa, quem já tem um olho clínico vai perceber identifica logo. Na hora. Você identifica rapidinho que a criança tem um talento. E aí, o ideal é que você já pegue aquela criança e direcione para uma turma de performance. Para que ela treine uma carga horária maior, para que ela treine com meninas do mesmo biotipo, que conseguem se desenvolver na mesma velocidade. Já vai ser um treinamento diferenciado. Totalmente diferente. Vocês já identificaram que tem futuro. Totalmente diferente. Então, a gente já começa a fazer um trabalho pensando no longo prazo. Né, eu converso com os pais. A alta performance não é uma coisa assim para 1 ano, para 2 anos. Não, é um projeto de vida. A gente está pensando ali, a gente está convidando uma criança de 8 anos para integrar uma das nossas turmas, mas que a gente vai colher os frutos dela ali aos 16 anos. Né? Se ela for chegar numa Olimpíada, se a gente for pensar em Olimpíada, são 7 a 8 anos de treino para você chegar no resultado final. E durante esses 7, 8 anos, muita coisa vai acontecer. Vai ter mudanças na vida da criança, dos pais. Exatamente. Vai ter toda uma adaptação a uma tem série obstáculos. Então, assim, quando começa, né? Falando ali, quando começa. Então, o pai já tem que se adaptar para aquela carga horária. As pessoas, no geral, elas não estão acostumadas com essa carga horária para uma criança tão jovem, né? Você colocar ali criança para fazer uma sessão de treino de 4 horas, 3 a 4 vezes na semana. Depois elas evoluem para treinar 6 vezes na semana, são 24 horas semanais. No caso lá na nossa academia, a nossa equipe principal, ela treina pela manhã. Então, muitas vezes as crianças são selecionadas, precisam mudar o turno da escola, o pai precisa levar para estudar à tarde, para poder treinar de manhã, modifica toda a rotina da família, né? Que o pai tem que se organizar para estar lá na hora, para deixar, pega na hora do almoço. Né, a gente deixa tudo bem claro logo no início, porque a gente precisa de uma parceria, sabe, Claro. Cláudia? Isso é uma coisa que é desenvolvida entre treinador, atleta e família. Se um dos 3 estiver desalinhado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não adianta uma criança que quer muito, o treinador que enxerga o potencial da criança, se o pai não está disponível e não tem, não só a disponibilidade, mas o interesse em que a criança pratique a modalidade
neste programa de performance, né? Mas eu acho que esse esforço é um esforço familiar, um esforço familiar. em conjunto. E a gente percebe isso agora nas Olimpíadas, né? Que fica bem mais explícito, quer dizer, a gente consegue acompanhar. É porque a criança fica com a gente 4 horas por dia. Às vezes ela fica muito com a tempo. gente mais do que ela fica com Em os casa, próprios com os pais. Né? Porque ela fica mais 4, 5 horas na escola, aí vai ali, almoça rapidinho com o pai, vai encontrar à noite. Então, ela fica muito tempo com a gente, todos os dias. Então, acaba que o próprio treinador desenvolve um carinho diferente pela criança, né? As minhas ginastas são quase minhas filhas. Eu tenho um carinho, assim, super especial por elas, um cuidado. A gente tem que estar sempre em contato com os pais, sempre tem que ter conversas muito abertas, né? Para falar sobre o que está acontecendo, eles trazerem também. Tem que ter muita confiança no processo, né? É um esporte muito desgastante, é um esporte que exige muita dedicação, muita persistência, nem sempre tudo vai ser fácil. A gente vai encontrar dificuldades, as crianças passam por momentos que às vezes tem um movimento ali novo que é difícil, que aí tem dificuldade, aí tem medo, então a gente precisa da família para ajudar. Tem as lesões que podem acontecer, né? Porque a gente está falando de um esporte muito pesado. Exatamente, muito de muita repetição. Tem os calos nas mãos. Os machucados pelo corpo, né? Manchas roxas, com certeza. Porque cai do aparelho. Por mais que esteja num ambiente ali preparado para aquilo, e hoje as minhas academias, você tem colchão em tudo quanto é lugar. Eu falo assim, gente, aqui é o lugar para se fazer ginástica, porque é o lugar que você pode cair, porque tá tudo protegido. Mas mesmo assim, o próprio aparelho, ele é duro, né? Então, uma trave de equilíbrio. E os movimentos são fortes, são pesados. intensos. Você vai cair, exatamente. Então inteiro. pode cair, pode bater no aparelho, vai ficar roxo. Então, assim, a gente precisa ter muita confiança no processo, sabe? É realmente um trabalho feito ali a 6 mãos. Treinadores, os pais e as ginastas tem que estar todo mundo de mão dada, todo mundo alinhado, todo mundo com foco no mesmo objetivo para dar certo. Agora, a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a bater esse papo aqui. E você estava me falando que essa semana foi uma loucura, foi uma explosão, né? Sim. Essa semana não, desde o início, né, das Olimpíadas. Existe realmente essa conexão Olimpíada com a procura, né? Sim, não tem como. Sim. Existe isso. Existe porque é quando o esporte ganha muita visibilidade. Né, ganha muita visibilidade na televisão, ganha muita visibilidade no Instagram, então vem as medalhas. E principalmente agora com as redes sociais, né? Uma loucura. Exatamente. Lindo, né? Instagram, TikTok, todo mundo postando, né? YouTube. Isso. Muito acesso legal, assim, instantâneo com Exatamente. as atletas. Então, às vezes, as crianças brincam de fazer estrelinha, de plantar bananeira, mas não sabe que aquilo ali é uma modalidade. Aí, de repente, ela vê, aí ela fala assim, meu Deus, mamãe, é aquilo ali que eu quero fazer. Né? E aí as mães começam a procurar. Aí então, desperta. Aí desperta o interesse, sim. E aí então, todo pós-Olimpíada pra gente é desse jeito, sabe? O que é muito bom, né? A gente fica muito feliz. Quanto mais crianças estiverem praticando. Do esporte, da exatamente. E eu, assim, particularmente, sou suspeita para falar, mas eu acho que é a melhor modalidade que existe, sabe? É uma modalidade que trabalha o corpo por completo. Na minha opinião, é a mais completa. Todo mundo que faz ginástica, você sai da ginástica, pode ir fazer qualquer outro esporte, qualquer outra coisa que você vai se dar bem. Porque a ginástica prepara o corpo todo, sabe? Para qualquer tipo de movimento. Então, se você faz ginástica, você vai se dar bem no futebol, no basquete, no vôlei. Você vai ter uma habilidade diferente, sabe? E aí você diz isso talvez por exatamente mexer não só com o corpo inteiro, mas tem o ritmo também, que vai ter que se adaptar às músicas. A pessoa vai ter que fazer essa performance, né, musical, uma coisa mais artística, todo o corpo todo se movimentando. Seria mais ou menos por isso que você está dizendo assim. A pessoa fica pronta, fica uma atleta completa. Porque se você for parar para pensar, os quatro aparelhos da ginástica, eles são muito diferentes uns dos outros, né? Você tem ali o salto sobre a mesa, que a criança corre 25 metros, bate no trampolim, passa por cima do cavalo, que se chamava antigamente, né? Que hoje é a mesa de salto. Passa ali por cima. Então, é um aparelho que trabalha muita força de membros inferiores, muita velocidade, muita explosão. Aí você vem o solo, que também é cheio de inúmeras acrobacias. Além da parte acrobática, vem a parte artística. Então, você tem que trabalhar a dança, a graça. Hoje em dia, isso conta muito ponto. Então, a criança, ela praticamente tem que ser uma atriz dentro do tablado. Ela tem que dançar conforme a música, ela tem que estar no mesmo ritmo.
então trabalham diversas outras habilidades. A gente via nas Olimpíadas, a expressão das meninas fazia uma diferença enorme, né, na apresentação. Faz uma diferença e faz uma diferença muito grande na nota também, sabe? Aquela ginasta que às vezes é mais tímida, não se entrega tanto à música, ela é despontuada. Aquela que não tá dentro do ritmo da música é despontuada. Então, o treinamento... E isso as nossas meninas levam vantagem. Dão show. As brasileiras dão show. Foram dão lindas show, demais. Dão show. É de arrepiar assistir. A gente tem um coreógrafo muito bom na seleção brasileira que faz um trabalho excelente de criação das coreografias e de trabalho das coreografias também. Então, realmente, o Brasil chega no solo... muda, né? Levanta a plateia. Que encantou a plateia. A gente está falando ali de uma plateia mundial, pessoas né, de todas as partes. E as pessoas apoiavam e aplaudiam e curtiam junto. Músicas alegres. O coreógrafo procurou colocar em 2 séries, tiveram músicas francesas. Então, para poder chamar o público de Flavinha, Paris. não foi? Da Flavinha foi o Cancan. Então, Achei assim... aquilo sensacional. Exatamente. Foi uma sacada impressionante, exatamente. Né? Ele fez assim propositalmente para poder chamar a galera para a torcida. Claro. Né? E rendeu. Conseguiu. A Júlia Soares também tinha um pedacinho de uma música que também é uma música tradicional francesa. Então tem um trabalho intenso por trás, né? E aí, falando ali de trave de equilíbrio, você vê um aparelho que tem 10 centímetros de largura por 1,20 m de altura. Aquilo é de arrepiar, né? Meu Deus. Ali é puro equilíbrio, é pura concentração. Aí entra o mental também. Exatamente. Não, o mental, ele entra em tudo. Todos. Tudo. Isso. Tá falando do processo, que vai ser só um pulinho, vai ser maiota até... Até porque, quando você chega na hora da competição, muda tudo. Então, tudo que você treinou no ginásio, no seu ambiente ali que você está acostumado, você repetiu, sei lá, 1000 vezes aquilo certo. Não vai funcionar da mesma maneira, porque mudou tudo. Mudou o ambiente, mudou só imagina uma torcida daquele tamanho gritando o seu nome. O coração já dispara, a perna já começa a tremer. Então, aí entra todo o trabalho psicológico, né? E o último aparelho, que é a paralela assimétrica, que depende muito dos braços, dos membros superiores, muita força de abdômen. Então, assim, para você trabalhar os 4 aparelhos, você tem que trabalhar diversas habilidades motoras da criança. Então, você prepara ela, falando em desenvolvimento motor, você trabalha ela em todos os aspectos. E aí vem ainda toda a parte emocional do esporte, que é um esporte que exige muita persistência, né? Você não vai conseguir fazer o exercício de hoje para amanhã. Você precisa São meses, né? Para poder... Uma coreografia que a gente fala, né? Uma série de solo. Uma série de solo é fruto de muito trabalho. E muita repetição. Muita mesmo. Essas meninas, a nível olímpico, elas ficam 4 anos com a mesma série. Às vezes a gente tem pai lá na academia, porque no nosso programa de iniciação, a gente troca de música todo ano, né? E aí fala assim, nossa, mas fica o ano inteiro com a mesma música? Eu falo, gente, se vocês soubessem o trabalho que dá você ensinar, aí a criança tem que decorar. Depois que ela decora a coreografia, você tem que inserir os elementos. Porque uma coisa é você fazer o elemento separado. Outra coisa é você fazer o elemento junto com a música. Entende? Porque quando você faz uma acrobacia, você corre ali e faz, só ela. Para, descansa e vai de novo. Na hora da série de solo, você tem 1 minuto e meio para fazer um monte de acrobacia, um monte de saltos de dança, giros, dançar, sorrir, interpretar a música, respirar e cravar tudo. É muita coisa para ser feita de uma vez só. Não tem como ficar mudando. Não tem, você não pode mudar, porque senão na hora que a coreografia fica boa, você muda, aí você tem que começar o trabalho todo de novo. Então, é um trabalho realmente de muita repetição. Um processo exaustivo. E essa repetição demanda muita persistência, né? Então, às vezes, aquela criança, aquela jovem que... eu quero isso aqui para ontem. Não vai conseguir. Então, ajuda a trabalhar a ansiedade, né? Eu quero aprender o movimento, mas a criança tem que entender que ela tem que passar pelo processo pedagógico. Olha, primeiro você tem que aprender esse, depois esse, depois esse, depois vai chegar a hora daquele lá. Então, você trabalha determinação, né? De não desistir dos seus sonhos, não desistir do seu foco. Eu quero aprender o mortal para frente, mas eu encontrei uma primeira dificuldade ali na cambalhota. Se desistir, se não persistir, já era. Ficou ali lá no meio, ficou logo ali no início do caminho da jornada, né? Então,
precisa completar todo o processo. E para isso precisa de persistência, determinação, coragem, nem se fala, porque são exercícios desafiadores, são aparelhos que requerem muita coragem, né? Você fazer um exercício daqueles em cima de uma trave de equilíbrio não é fácil, gente. Olhando parece ser fácil. Na hora que você sobe, acha tudo difícil. Nossa. Porque às vezes eu vejo assim, as pessoas, nossa, parece tão fácil. Mas é porque elas fazem com tanta graça, com tanta perfeição, e os meninos também, no caso, né, deles, com tanta perfeição que dá essa impressão de que subiu ali. É tranquilo. Pronto, tranquilo. Mas na hora que você sobe, que você dá aquela olhada assim de cima, você fala assim, Desespero total. É difícil até de andar. Quanto mais de fazer os movimentos que elas fazem. Eu imagino. Como é que é esse retorno que o esporte vai dar para ela? Como é que funciona aqui no Brasil? Porque a gente sabe que lá fora existe um incentivo absurdo nas universidades, nas escolas de base, nos governos. E aqui a gente tem o Bolsa Atleta também. Mas quando que essa profissional já do atletismo vai conseguir ver um retorno, ou vai conseguir viver do esporte? Só se funcionar muito tudo isso? Você vê assim, aqui em Brasília, a partir dos 12 anos, elas podem pleitear uma Bolsa Atleta. Mas a Bolsa Atleta, ela é um valor, assim, bem baixinho. Você começa com um valor, assim, bem irrisório, que é para ajudar ali no transporte do dia a dia, na alimentação, no uniforme, mas é um valor bem baixinho, sabe? Que não dá nem para você custear ali todas as viagens do ano, né? Eu tenho uma atleta que tem Bolsa Atleta, e se a gente juntasse a bolsa dela do ano inteiro, não pagava nem esse primeiro campeonato que ela vai ter agora, que é o Campeonato Brasileiro. Então, porque as despesas são altas, né? São muito altas. Porque transporte, o pai tem que arcar com tudo, né? Avião, hospedagem. E aí você vai para uma competição dessa, tem 2 ou 3 dias de treino, mais 2 dias de competição. Então, é uma competição, é uma viagem ali que dura 6 dias, porque você vai no dia anterior, aí chega lá, treina, sei lá, quarta, quinta, sexta, compete sábado, domingo e volta na segunda. Então, você está falando aí de quase de uma semana de diária de hotel, extras, de alimentação, né? A taxa de inscrição do evento também, os treinadores. Então, assim, é um investimento alto. E aí, elas ficam nesse patrocínio aí por bastante tempo. Até entrarem numa seleção brasileira, que aí, quando chega na seleção brasileira adulta, é que elas costumam viajar com tudo pago, que aí a seleção, os patrocinadores da seleção vão arcar com todas as despesas. Aí entra para o programa de Bolsa Atleta já do COB, que é uma bolsa um pouco maior, que aí sim a ginasta consegue viver do esporte, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim é infinitamente menor do que outros países, né? E, por exemplo, o Brasil, infelizmente, não tem um programa universitário que ofereça bolsas de estudos, né? A ginasta americana, quando ela sai de uma seleção americana, ela vai para uma universidade com bolsa, né? Ela disputa ali a competição, as competições universitárias por bastante tempo ainda. Eu estava vendo uma reportagem essa semana. Por si já são competições maravilhosas. São de altíssimo nível. Absurda. Exatamente. E a Simone Biles, ela ganha 2 vezes mais do que a Rebeca. Do que a Rebeca Andrade. E olha que a Rebeca, hoje, eu até diria que ela tá ganhando bem, assim, para os padrões que a gente estava acostumados. Ela tem uma bolsa boa e agora as medalhas, ela ganhou bastante aí também. Cada medalha vale um prêmio em dinheiro. Exatamente. Aí tem outros patrocinadores e tudo mais. Mas é basicamente Rebeca, né? A Flávia, a Jade, as outras meninas da seleção, tem alguns contratos também, mas eu acredito que ainda são bem pequenos, sabe? É difícil você falar para um pai assim, sua filha vai viver da ginástica, ela vai ser, sei lá, uma campeã olímpica, ela vai ter uma aposentadoria vitalícia. Uma estrutura muito maior, não vai ser dessa forma. Não. Tem que saber a realidade que a gente vive aqui, infelizmente, né? Porque se tivesse todo um incentivo muito maior, inclusive de empresas também, né? Tivesse um incentivo muito maior, seria uma situação diferente. Exatamente. Se a gente tivesse essa oportunidade no início também, nas escolas. Porque quantas vão ficando no caminho, Cláudia?
Ó, eu tenho meninas hoje lá na nossa equipe que a gente tem essas 2 competições. Eu tenho menina que está indo para uma das competições e não vai para outra. E é uma criança que treina 5 vezes na semana, 20 horas, ela treina para isso, ela treina para essas competições. E ela vai ficar de fora de uma das competições. Porque está muito alto para os pais arcarem. Entende? Aí, olha como é dá uma difícil. tristeza no Nossa, coração. eu como treinadora sofro, porque, poxa, a gente está ali todos os dias trabalhando para levar ela para a competição e agora ela vai ficar de fora. Todo o trabalho árduo dela ali, né? E quando ela vai estar prontinha para competir, bonitinha, para ir lá disputar o pódio dela, Ela não vai conseguir não vai conseguir ir. por questões financeiras. É, É porque muito as triste. competições ficaram muito caras. Passagem de avião hoje está muito Um absurdo. caro. E às vezes a gente tem competições que estão caindo nos feriados também. Então, o preço da passagem vai lá para cima, não está ajudando muito, sabe? Então, é bem complicado, assim. Eu gosto de deixar bem claro para os pais e falar... Eu Mas sou acho bem importante, transparente, sabe? Exatamente. Não espere muito retorno. Faça porque quer, faça porque gosta, faça porque tem interesse por você e por sua filha. Mas não faça esperando grandes retornos, porque isso não é garantido, sabe? Porque como é um esporte muito lindo, Uhum. né? É um momento maravilhoso, é lindo de ver, de assistir, encanta provavelmente milhares de jovens, né? De crianças. Cria-se essa situação de que é possível viver desse esporte. E nem sempre, então, é assim, né? Assim, a maioria das vezes não vai ser possível, né? A maioria das vezes não. A maioria das vezes não. E até você chegar no momento de você poder viver disso, você vai precisar de muito investimento do seu pai, da sua mãe, muito ou do seu talento. governo, muito talento, muita dedicação. Entende? Então, é triste a gente falar isso, mas muito a ginasta, ela passa, sei lá, 8 anos da carreira dela ali sozinha com a família, com os treinadores, lutando para fazer acontecer, para quando ela chegar no topo, ela viver esses dias de glória, né? Mas o que ficou para trás ninguém viu. É o que as meninas comentam o tempo todo, né? O que a gente... E o que eu acho também que passa, o pessoal do judô, o pessoal do karatê, do atletismo, porque realmente falta esse apoio. Falta o né? apoio. Falta o apoio, um apoio maior, um apoio mais massivo, né? Para que isso aí fosse fluindo de forma natural, como a gente percebe em outros países, né? Dá uma certa tristeza, não dá? A Rebeca, para você ter uma ideia, ela saiu de casa aos 10 anos. Ela foi morar com os treinadores. Ela morou com a treinadora e o treinador por anos, longe da mãe. Porque eles foram transferidos para um outro ginásio. Isso, né? Exatamente. Que ela dormia na casa dele. O Chico, e na época ele era casado com a treinadora da Rebeca também. E eles dois que basicamente criaram a Rebeca. Tiraram a Rebeca de casa, levaram para Curitiba quando eles foram para lá, porque era talentosa, era o ginásio que na época era um ginásio que tinha estrutura. Na época, os ucranianos estavam lá, então foi uma super oportunidade para eles dois. E levaram ela junto. E desde então, a Rebeca não voltou para casa. Não mora mais com a mãe. Então, a menina cresceu longe da mãe. E eu vou te falar, se visitasse a mãe 2 vezes ao ano, eu acho que era muito, viu? Naquela época... Tem que ter a noção que o esporte, em geral, não é um processo fácil. Não é. Depende de muita dedicação, você não tem férias, feriado você treina. Isso né? é a gente falar agora da parte de alimentação, que tem todo um processo exclusivo, né? Você vai ter que ter um nutricionista, não é isso? Precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa de um nutricionista, precisa de um fisioterapeuta, precisa de um bom médico esportivo também, que dê as orientações ali adequadas para um atleta, que não é a mesma orientação para uma criança comum, né? Vai ser totalmente diferente, né? A formação muscular, óssea, toda vai ser diferente. Tudo diferente. Então, uma fisioterapia comum não serve para uma ginasta. A ginasta, ela tem um desenvolvimento de uma musculatura articular totalmente diferente. Então, às vezes, nem as próprias clínicas de fisioterapia estão preparadas para receber um atleta desse. Então, você tem que realmente buscar uma equipe multidisciplinar focada para atender atletas. É uma loucura, né? E aí a gente pensa assim, que a gente vai falar só de coisa boa, porque é um esporte tão lindo, né? São momentos tão incríveis. Agora, é uma pena também, mas é o que você está falando. Assim, eu cortei o meu próprio pensamento, porque a gente está falando de um esporte que apareça
a cada 4 anos. Uhum. Mas, na verdade, o que você está comentando que existem os estaduais, Sim. existem, né, os campeonatos nacionais. Aham. É porque, às vezes, não tem tanto espaço como no momento olímpico. Isso. Não tem a visibilidade, mas no geral tá tudo acontecendo. O ano Né? não para Não, também. não para. É virando um e começando o outro, e pensando nos próximos objetivos, nos próximos regulamentos, nas próximas competições. Não para, não. É sempre naquela loucura de vários eventos por ano. Sim, várias competições ao ano. No mínimo, aí elas têm umas 6 competições ao ano, no mínimo. Fora, muita coisa. hoje, são 2, né? Essas Duas, de principais repente, que você falou. dependendo da categoria ali, às vezes 3, né? Mas era interessante, por exemplo, que essas ginastas fizessem intercâmbio em outros clubes. Falando da gente aqui em Brasília, nós somos o único clube que desenvolve esse trabalho de campeonato brasileiro. Então, acaba que as nossas meninas, elas ficam como se fossem ilhadas aqui em Brasília. Elas competem contra elas mesmas. Elas não têm ginastas de outros clubes contra. Então, isso fica muito ruim, porque elas ficam sem espelho, né? Sem inspiração. E então, era importante, por exemplo, a gente fazer intercâmbio. De vez em quando a gente faz. A gente vai para clubes como o Flamengo, fica uma semana lá, para que elas vejam outras ginastas, para que elas vejam outras realidades. Isso ajuda elas a desenvolverem muito, sabe? Competições em outros estados, competições internacionais. Quanto mais competição, melhor também. Porque quanto mais a ginasta compete, mais ela se acostuma com aquele friozinho na barriga, né? Da competição. Com certeza. Óbvio que chegar num patamar de que eu entro numa competição e não fico nada nervosa, eu acho que é quase impossível. Quase impossível. Mas você consegue se acostumar bastante e melhorar até o seu autocontrole. Como que eu vou me controlar naquela situação? Né? Se eu me vejo naquela situação uma vez ao ano, não tem como eu me acostumar com aquilo, eu me adaptar àquilo. Então, por isso que a gente fala para os pais, cara, quanto mais competições a gente conseguir inscrever essas meninas, melhor. Porque elas vão se acostumando, elas vão se Aquele acostumando. momento de estresse vai virando uma rotina, né? Ela exatamente. vai se adaptando e vai sabendo o que ela tem que fazer. Como controlar a mente dela, como controlar o corpo, como reagir ali naquele momento. Agora, Karina, eu tenho que te aproveitar você aqui, porque a gente tem que falar. Como é que você, que é dessa área há tantos anos, avaliou essas disparidades entre as notas que enlouqueceram os brasileiros, as notas que os jurados, que os juízes davam nas apresentações, né? Aquela mesmo, o da Rebeca na trave, né? Como assim? A outra colocou a mão e aí não foi despontuada da mesma forma que ela foi, sendo que saiu numa apresentação limpa, que vocês chamam, né? Sem grandes erros, sem a queda, que é a maior despontuação que tem, né? Como é que você avaliou? Como é que você viveu isso? Porque, assim, a maioria ficou, enfim, aliás, assistindo, todo mundo vira técnico. Mas e você? Como é que você assiste? Como é que você avaliou nessas Olimpíadas, assim? Você achou que foi mais estranho do que na passada? O que você imagina? O que você percebeu? É porque, assim, a arbitragem da ginástica artística ela é muito complexa. E às vezes a gente fica vendo reportagens ou comentários e as pessoas acham que é muito subjetivo. Tipo assim, o árbitro, por que o árbitro deu essa nota? Ele não deu porque ele quis. Existe um código de pontuação, todas as despontuações são catalogadas, então não tem nada assim, vou tirar da minha cabeça tanto. Não existe. É uma banca formada ali por 6 árbitros, então todos eles vão dando as notas, no final faz-se uma média, para não ter um favoritismo, ou uma nota que... As notas, inclusive as notas que estão muito diferentes, elas são até descartadas, sabe? Porque tira menor e tira maior. Isso, e faz a média. Então, é bem complexo falar de arbitragem, bem complexo. E às vezes o pessoal fica indignado, porque vê assim, caiu. Tudo bem, a chinesa caiu, só que a nota de dificuldade dela era tão alta... Que mesmo ela colocando a mão ali na trave... Ela ainda ficou por cima. Exatamente. Com nota mais alta. Porque a nota da ginástica ela é formada pela nota de dificuldade e a nota de execução. A nota de dificuldade é o somatório dos pontos de tudo que ela vai fazendo. Então, cada exercício que ela faz é como se valesse uma quantidade de pontos. Fez um exercício X, ele vale 0,2. O Y vale 0,3. O Z vale 0,4. Cada um deles tem uma pontuação. E dentro deles, a performance que vai elevando a nota. Exatamente. Então, o árbitro, ele soma todas as dificuldades que aquela ginasta faz, né? Ele desenha ali todos os exercícios que ela fez e soma a pontuação de cada um deles.
deu, sei lá, nota de execução, ou nota de dificuldade 7, por exemplo. E a nota de execução, ela sempre parte de 10. Então, é como se a nota dessa ginasta partisse de 10 mais 7. Então, a nota máxima dela vai ser 17. E aí, desse 10 máximo... É quase uma coisa impossível. Vai se tirando os erros. Ah, então dobrou o braço um pouquinho, 0,10. Dobrou o braço muito, 0,30. Ah, dobrou uma perna... Dobrou só um pouquinho, 0,10. Dobrou mais um pouquinho, 0,30. Tem toda uma angulação para essas... Será que tem essa isenção mesmo, assim? Você imagina? Tem. Tem? Tem. É rigoroso. É bem rigoroso. Agora, e esses momentos que a gente conseguiu acompanhar, até de uma árbitra que realmente me chamou a atenção, depois interagindo com a própria gerou chinesa, muita polêmica isso, porque é Não uma deveria. árbitra... É uma árbitra chinesa, né? interagindo com o atleta que foi medalha, né? É muito complicado. Foi pós-competição. É porque, assim, cada país existe toda uma estrutura de avaliações internas para você conseguir levar um árbitro do seu país. Neste ano, o Brasil não conseguiu levar uma árbitra, mas a gente sempre teve árbitros brasileiros participando das Olimpíadas. Sempre Dessa não, não mas teve. dessa não teve. Então, cada árbitra ali é de um país, né? Obviamente que você não pode puxar a sardinha para o seu país. Até porque, por isso que a nota ali são 6 árbitros, para poder se fazer a média, para garantir essa isonomia das notas. E ali era um momento pós-competição. Então, assim, é muito complicado a gente falar, né? Ela estava feliz porque era a ginasta do país dela, mas isso não... Ai, não sei se eu quero falar sobre a minha opinião a respeito, mas não quer dizer que ela tenha... puxado a nota dela, entende? Entendi. Se ela puxou, tinham outros árbitros lá que também deram notas parecidas, então não tem como fugir, sabe? Todo mundo sentiu isso também com a Tati, do surf, que teve nota 5, 5,50 e de repente uma 3, eu não lembro se era 3,45 ou 3, quer dizer, uma coisa totalmente diferente. Como assim? O leigo Uma assusta diferença? muito. Sim, No caso da Rebeca, eu confesso que eu esperava que a Rebeca ficasse ali em bronze. com bronze. Pelo menos bronze, sabe? Pelo menos bronze. Realmente Pela foi... apresentação. pela dificuldade. Exatamente, pela execução exatamente. que ela teve. Porque realmente ela não teve quedas, mas tem algumas coisas que aconteceram ali que o leigo não consegue identificar. Ela perdeu algumas ligações que valiam pontos para ela. Então a nota dela de fato caiu. Não teve assim algo aparente, um grande desequilíbrio ou uma queda da trave. Mas ela perdeu ligações importantes. Isso jogou a nota de dificuldade dela para baixo. Por mais que a de execução foi ali boa, mas a D foi baixa. Então, acaba que uma coisa compensou a outra. A chinesa teve uma D altíssima e uma de execução mais baixa. E, no final das contas, ficou ali tudo muito, muito próximo, sabe? Mas é bem complexa a arbitragem da ginástica. E ela não nós leigos fica uma imagem estranha, porque quem olha, você não consegue ver ali a complexidade, o valor das ligações, o valor dos próprios elementos. Essas ligações que vocês falam muito, né? Que faz uma diferença faz muita diferença. Tem várias bonificações. Se eu junto 2 exercícios, se eu junto 3 exercícios, se eu junto um exercício D com mais um E, um B com mais um C, tem algumas conexões que quando elas fazem, elas ganham bonificações por isso. Sabe? Então, a chinesa, a série dela lá é lotada de bonificações, coisas que vão levar a nota dela lá pra cima. Mas, lógico, então, é a atleta ruim. sempre vai ter que observar isso, né? Sim, vai sim. ter que tentar ao máximo fazer essas Sempre tem que essas aumentar a nota ligações. de dificuldade e trabalhar para melhorar a execução. É sempre isso. Mas é óbvio que é muito ruim você ter uma ginasta com queda no pódio. Né? É uma coisa que você fala assim, não é legal. Mas sabe o que aconteceu? É porque a final não foi uma final boa. Não, Foi uma final que acho que de 8, 4 caíram. muita queda. Então, assim, já foi aquela coisa tumultuada. Acabou que uma com queda ficou lá em cima. Paciência, não foi uma final que as meninas... É muito mais legal, é muito mais gostoso você assistir uma final que todo mundo acerta, Claro. né? E que vence ali, de fato, a melhor, Não, né? e que até pra gente que não entende nada, olha, não, realmente aquela ali se destacou, mereceu, foi totalmente diferente. Tanto que a italiana que ganhou a trave foi merecido. Foi merecido. Foi a melhor que vocês trave. chamam da série limpa, bonita, né? Limpa, conectada, com dificuldade, sabe? Realmente foi muito merecido o ouro dela. Mas ali o segundo e o terceiro lugar, eles ficaram... A gente ficou engasgadinho com essa da Rebeca. Não é porque a Você Rebeca é explicou, brasileira, você não, mas explicou, é porque... Acho
Dava para ter dado um pódio para ela, Com sim. certeza. Ficou todo mundo meio assim, Como o que assim, que né? Ficou todo aconteceu? mundo parado. Você vê que ficou um clima tenso no ar ali. Não teve jeito. Exatamente. Mas o que elas apresentaram nessas Olimpíadas, você acha que já evoluiu imensamente para a Olimpíada passada e tem muito a evoluir ainda, né? Tem muito, Porque tem foi muito. um trabalho belíssimo que elas fizeram. Não, sim, o Brasil, ele tem evoluído nos últimos anos, assim, imensamente, né? Até elas estavam comentando, a Jade deu uma entrevista falando sobre... Fala super bem, Nossa, a Jade tá dando impressionante, show, né? show. Meu Deus, tô Não, apaixonada. E eu acho tão curioso que ela começa a fazer uma explicação, você para observar o que ela está falando, porque ela Porque ela é faz madura, né? Você vê totalmente que ela sabe o que ela tá desenvolvimento falando. absurdo. E ela estava falando que muitos países têm começado a procurar o Brasil, querendo saber quais são os métodos de treino do Brasil, como que o Brasil faz, porque o Brasil está aumentando a expectativa de vida da ginasta. Entende? Certo. Porque antigamente, até pouco tempo atrás, você não via ginastas de muita idade. Você via ali as meninas, você chega no auge aos 16 anos. Elas conseguem se manter até uns 21, mais ou menos. 20, 21, 22, estourando. A Jade, se eu não me engano, está com 34 anos. Sim. Né? E as outras meninas também já estão... A própria Rebeca está com 25, 24, 25, Então, Estados Unidos não tem essa tradição. Por exemplo, essa seleção dos Estados Unidos tinha a Simone, a Sunisa. Aliás, quase todas eram segundo ciclo olímpico. E isso não acontece. Os Estados Unidos ele tem uma renovação fantástica. Então, assim, a cada 4 anos, sai todo mundo do grupo anterior, vem uma geração nova. Até porque essa geração já está sendo treinada desde, como exatamente, diz você, com 3 anos de idade. Exatamente. E o corpo vai chegando uma hora que ele não aguenta mais. Aquele excesso de exercício. E nos Estados Unidos, como elas têm muita oportunidade, vai para uma Olimpíada dessa, ganha tanto dinheiro, ganha tantas outras coisas, que elas acabam indo fazer a vida delas, né? Muitas se casam, têm filhos e etc. Não continuam ali na ginástica. Não precisam, né? No caso do Brasil, isso foi meio forçado. Porque como o Brasil não tem uma renovação tão intensa, assim, o Brasil precisa das meninas. Então, o Brasil teve que se desenvolver nesse aspecto. É um quesito que ele... conseguiu ganhar, vamos dizer. Exatamente, assim, com a necessidade. A necessidade trouxe esse desenvolvimento para o Brasil. Então, agora... Eles precisam manter as ginastas mais tempo fazendo ginástica porque a gente precisa delas, né? A Rebeca tá falando aí de se aposentar do individual geral, de não fazer mais solo. Nossa, a nota de solo da Rebeca vai fazer muita falta pra gente. Total. Então, o Brasil desenvolveu métodos e os outros países já estão querendo trouxe saber. Ouro pra ela também. O que foi bom, em partes, assim, porque se ela for parar, fechou com chave de ouro, né? Literalmente. Totalmente. Eu falo assim, isso é tão bom, porque você fala assim, agora eu posso parar tranquila. Porque né? pro atleta tem sempre isso, né? E qual momento que eu vou parar? Qual momento... Porque... para nós mortais, a profissão vai ao longo de toda a nossa vida. O atleta não, é diferente. Então fica esse dilema, né? Qual é o meu momento de parar? Você parar no auge é ótimo, né? Porque você sai com aquela sensação assim de dever cumprido. E só com lembranças boas. Exatamente. Né? Aliás, com lembranças difíceis, mas com as melhores últimas lembranças, vamos dizer assim, antes da aposentadoria, né? De ir para outra, enfim, tocar a vida de outras formas, né? E agora a gente falou das meninas e tudo. E o que você avaliou dos meninos, assim? Porque foi um ciclo mais difícil para os meninos dessa vez, né? Paris não foi legal com eles, né? Eles não foram bem em Paris, assim. Não foi. O Brasil veio ali de... Bom, Rio 2016 foi muito bom para o Brasil, né? Muito bom. Tivemos ali medalha do Nori, medalha do Zanetti, né? E do Diego Hipólito. Do Diego. E aí, dessa vez, o Brasil não conseguiu classificar a equipe inteira. Ficou lutando aí para buscar as vagas individuais. No final das contas, conseguiu a vaga do Diogo, né, no individual geral, e uma vaga para o Nori na barra fixa. Porém, o Nori não fez uma classificatória boa, porque a classificatória é a primeira competição. É dali que vão sair todos os finalistas. Ele não deu sorte, realmente. Então, é a competição assim, que é a primeira e é que você tem que dar o seu melhor. Porque se você não for bom ali, você não passa para as próximas fases. E ele teve uma pausa na série, que é considerado uma queda ali sobre o aparelho.
Ah, E isso prejudicou Muita ele nota. demais. Então, ele ficou de fora da final. O Diogo passou para a final do individual geral, começou a competição super bem, fez notas altas nos 3 primeiros aparelhos, Foi. mas depois, nos 3 últimos, foi caindo, não terminou numa boa classificação, sabe? Então, realmente, para o masculino, Paris não foi... Assim, é uma super experiência mesmo assim, né? Sim, A gente sim. tem que lembrar que só de chegar numa Olimpíada já é um algo. Olha, de tudo que você falou, a dificuldade para formar uma atleta dessa, né? Um Aham. atleta, um ginasta, Uhum. já é uma dificuldade tão grande que você só de botar o pezinho ali numa Olimpíada Já é uma feito, imensa uma conquista. conquista gigantesca. O Diogo Soares, ele saiu de um ginásio muito pequeno no interior de São Paulo, que não tinha estrutura nenhuma. É um menino muito talentoso. Tem poucos anos que ele foi contratado pelo Flamengo. Ele foi pra lá, o treinador foi junto com ele. Então, é um menino muito promissor. No masculino, a vida útil do atleta é maior, né? Os homens, pela sua estrutura física, é diferente. Eles têm uma vida útil maior. Eles conseguem praticar a modalidade por mais tempo do que as mulheres. Então, o Diogo tem um caminho ainda brilhante pela frente. Com certeza vai trazer ainda muitos títulos para o Brasil. O Nori também. Então, assim, não tem nada São todos muito perdido, talentosos não. também. É muito triste, assim, a gente ver, porque a gente sabe que eles trabalham 4 anos ali pensando naquilo ali e você não quer errar. É lógico Você não quer que chegar chega ali naquela com a hora intenção de de sair, acertar. de acertar tudo, né? Mas o esporte é isso, né? Com a sua experiência, assim, o que você pode esclarecer para as pessoas que estão chegando nesse esporte, que estão, né, até te acompanhando, te vendo, assim, o que você acha de mais interessante que você pode contar? O que você pode falar? Você já deu assim, uma série de incentivos aí, você falou como é que é o dia a dia. Eu acho que principalmente esse fato de você esclarecer, olha, não é fácil, não adianta. Mas o que você diria? Assim, uma palavra de acalento, uma coisa mais carinhosa. Olha, apesar de tudo isso, eu acho que o esporte, ele muda vidas. E eu acho que o esporte, ele é importante para qualquer pessoa. Independente de retorno financeiro, independente de resultados de medalha, o esporte, ele fortalece o ser humano. Ele fortalece a mente, ele fortalece o corpo, ele transforma crianças em seres humanos fortes que vão aprender a enfrentar os desafios da vida, gente. Não é só no esporte que a gente tem desafio. A gente tem desafio na vida o tempo inteiro. É desafio na escola, é desafio depois para passar no vestibular, é desafio depois numa entrevista de emprego, é desafio no seu trabalho, é desafios familiares. São diversos desafios. Então, o esporte, ele ensina você a lidar com aquilo, a você superar os seus próprios limites, a chegar àquela hora que você pensa assim, ai, não dá mais. Você fala assim, respira fundo, não, dá mais um pouquinho, eu vou além, sabe? Isso fica, isso fica. O esporte traz para a pessoa. Traz e fica para a vida. Porque uma hora vai parar, uma hora todo mundo vai parar de fazer ginástica, a Rebeca vai parar, os meninos vão parar, todo mundo vai parar de fazer ginástica. Mas isso não vai sair de dentro deles, isso vai ficar pro resto da vida. E eles vão levar para qualquer área, qualquer coisa que eles forem fazer, eles vão ser dedicados, eles vão ser disciplinados, eles vão ter concentração, foco, sabe? É você trabalhar a sua mente para você ter uma energia, um pensamento positivo, você ter autoconfiança, acreditar em si mesmo, confiar no seu treinador, confiar que você tem alguém ali que você pode cair nos braços dele, que ele vai te segurar, aprender a confiar nas pessoas, acreditar no processo, né? Esperar o tempo que for necessário para colher os frutos. A gente planta para depois colher. Então, assim, o esporte é só benefício. Esporte, a gente falou de algumas coisinhas assim, difíceis, obstáculos da vida de atleta, mas são obstáculos que a gente passa na vida como um todo. Se não for passar na ginástica, vai passar na escola, vai passar no vestibular. Quantos vestibulares a gente faz para passar? Nem todo mundo passa de primeira. Você vai fazer... Quantos empregos a gente tenta? Quantas entrevistas a gente faz para você ser contratado? E depois você entra no seu emprego e tem o seu colega de trabalho que faz o trabalho tão bom quanto você. Então, acaba que é uma competição. A empresa que você trabalha tem um concorrente do lado que você tem que trabalhar também para ser melhor. Então, a vida é uma eterna competição. E se você vivencia isso desde criança, você já vai sendo estruturado para isso, entende? Você vai passar menos dificuldades e apuros na vida adulta. O esporte fortalece. Fortalece. É vida, E transforma. O esporte transforma. Que legal.
Adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada. Eu por que você ter vindo agradeço. aqui. Gostei muito. Vamos falar mais? Sim, Mais pra frente, trazer vamos. novidades, coisas legais. Vem aqui Com sempre contar com a certeza. gente, viu? Conte comigo. Valeu. Muito obrigada, Karina. Eu que agradeço, Cláudia. Muito obrigada.